grava essa gravação do Teams, já tem que colocar. Então tá gravando tanto no PS, depois o que ficar melhor, né, até mesmo para poder fazer um teste comparativo, já que nossa disciplina é de avaliação de desempenho, né, é bom a gente também ter essa questão de comparar as coisas, né, mesmo que seja aula. Vou compartilhar aqui agora com vocês ela. Oi. Já estão vendo? Sim? Tô vendo. Tá. Sim, Pessoal, sim. na aula passada a gente fez uma apresentação geral, né, do que vem a ser a avaliação de desempenho de sistemas. A gente falou que essa avaliação ela é um pouco ampla no sentido de abordagem, porque ela pode ser utilizada em qualquer experimento, né. Nos próximos segmentos, quando a gente for falar de teoria das filas, quando a gente entrar de fato aí na abordagem específica do problema de avaliação, aí a gente vai, de fato, conseguir conduzir isso para qualquer segmento da vida acadêmica de cada um. Só que às vezes, né, a gente fica tão preso aí na parte legal da coisa, na parte de colocar nome às fórmulas e de fato ir lá e executar tudo, que a gente esquece do principal, né? O principal é que, na verdade, não existe nenhum problema que nós consigamos fazer, executar, e no final das coisas, né, se no final das execuções a gente não conseguir mostrar, apresentar. Nada vale aquela pesquisa que, por melhor que ela seja estruturada e por mais quantificada que esse resultado seja, nada ela vai valer se eu não conseguir, de fato, conseguir apresentar essa pesquisa e no final validar. Então, o último ponto que a gente falou, né, da aula passada, aí a gente faz uma abordagem de trás para frente agora, né, que foi justamente o ponto de validar, o ponto de conseguir mostrar, de fato, os resultados que parte aí dos experimentos e depois você conseguir, de fato, falar qualquer tipo de validação a respeito de operação de sistema, ele exige que a gente tenha algumas coisas, que a gente resgate algumas memórias aí que podem estar frescas ou não na cabeça de vocês. Então, para isso, a gente vai fazer uma busca de conhecimento, aqueles que não viram, aqueles que não lembram vão rever, aqueles que já viram vão se aperfeiçoando. É mais um apanhado geral em relação a tudo que vocês precisam de saber, até chegar no conceito de distribuição normal, que é aquilo que a gente vai utilizar. Caso, né, fique muito extenso e a gente não consiga explanar tudo na aula, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo sequência para poder postar para vocês, para a gente conseguir dar tempo aí de vocês visualizarem tudo que a gente precisa de falar, né? Sem ficar aquela coisa muito socada, né? Que às vezes a gente começa a passar um conteúdo e isso vai amadurecendo. Se vocês não tiverem esse tempo de fato aperfeiçoar, lembrar e memorizar, não no sentido de decorar, mas no sentido de aprender, acaba sendo jogado fora o que a gente preparou com tanto carinho, né? Para poder passar adiante. Então a base que a gente tem que lembrar sempre, que eu acho assim que é também um fundamentos que a gente como desenvolvedor, não só de sistema, não só de aplicações, mas desenvolvedor de qualquer aplicação que seja, ela sempre vai partir, né, e isso eu levo para minha vida acadêmica, minha vida profissional, dessa figurinha básica aí, né. A gente começa a falar sobre, eh, análise, a gente começa a falar sobre resultado, e às vezes uma palavra se perde no meio de tudo isso, que é a parte da validação, né. E para validar, né, não adianta só a gente olhar para esse fluxograma aqui, imaginar aquela ideia da descoberta de conhecimento, a gente vislumbrar a mineração de dados, no final eu não consegui explicar isso aqui bem feito, ó, estudos estatísticos. No final eu não consegui, compilar o resultado e apresentar aquilo ali na forma de uma tabela que eu consiga comparar. No final eu não consegui fazer isso, eu não vou ter aí de fato uma descoberta do conhecimento. Então essa base aí da mineração de dados, que é a base que a gente toma aí como os primórdios dos estudos em qualquer segmento que seja, no final a gente sempre vai partir por essa palavrinha, né, que vocês vislumbram aí, que é justamente essa palavrinha do conhecimento, né, essa palavrinha que a gente comumente utiliza aí para vários segmentos e que muitas vezes a gente se perde quando a gente vai tentar encontrar isso. Então, é a primeira coisa que a gente sempre tem que se lembrar, né, eu vou desenvolver alguma coisa e eu preciso de comparar, o comparar, ele
tenho que ter as métricas necessárias para poder garantir isso. Não adianta hoje eu desenvolver uma aplicação, essa aplicação rodar em um tempo de nanosegundos, quanto uma aplicação que roda em microsegundos, e no final essa aplicação não for bem defendida e todas as métricas bem avaliadas quanto ao que de fato foi apresentado, a gente se perde na hora de tomar a decisão se essa aplicação é válida ou não, né. Então, todos esses passos são necessários, né, desde aí da projeção do banco que cada um vai utilizar, se a gente estiver falando de uma ferramenta física, se a gente estiver falando de uma ferramenta consolidada para aplicação de um software, né, esse passo a passo ele é clássico. Eu começo por uma seleção de dados, a partir da seleção de dados eu faço uma limpeza para aquilo que de fato eu preciso descobrir. Que seria essa limpeza? Se eu quero comparar qualquer coisa, se eu quero avaliar um sistema, por menor que seja, eu tenho que de fato avaliar apenas aqueles critérios que são importantes para tomar aquela métrica que eu estou avaliando como de fato um ponto a ser considerado, né? Então essa limpeza, assim como as transformações, colocar todas as unidades no mesmo sentido, de fato analisar o conjunto de dados que eu tenho para poder apresentar ele de forma consistente para a parte de mineração, a parte da coleta do conhecimento. Então, essa parte da mineração, onde a gente utiliza vários segmentos para de fato lá e conseguir coletar o conhecimento, né? Aí a gente entra numa ciência muito grande, que é a mineração de dados, uma ciência nova, não tão nova, mas que foi apresentada recentemente para o mundo, né? Essa ciência aí traz para a gente esse fluxograma tão bonito. E aí a gente constrói, né, a gente atua principalmente nessa segunda área aqui, né, é a análise desse resultado. Muitas vezes a gente começa a desenvolver um sistema, a gente começa na aplicação, não é Covid não, tá, galera? A gente começa na aplicação geral e eu começo definindo todas as métricas, o que eu vou avaliar e tenho aí a ideia de já diferenciar se eu vou querer de fato avaliar esse sistema em aplicação, se eu vou de fato esperar um pós-mortem, ou seja, eu vou esperar ali finalizar, né, a aplicação para eu poder conseguir avaliar, ou se eu vou criar um modelo, como a gente estava passando, mas independente disso, qualquer ferramenta que faz que eu tenha vai se objetivar em chegar no conhecimento, nessa palavrinha que a gente costuma aqui, né, encontrar como sendo aquele baú que tanto se busca quando a gente processa um conjunto de dados que muitas vezes é difícil, né, de se absorver. E aí nessa busca, nessa sede por essa sede de conhecimento em relação a essa ideia tão primordial em relação a tudo que chega nos estudos estatísticos. Por que os estudos estatísticos e por que a gente conseguir vincular os estudos estatísticos à descoberta do conhecimento com relação à análise de qualquer coisa? Quando a gente trabalha com avaliação, né, principalmente uma avaliação de um dado qualquer, às vezes existem métricas que se nós não tomarmos cuidado, a avaliação ela pode ou ficar tendenciosa ou não representar todo o conjunto de dados que a gente quer pontuar, que a gente quer avaliar de fato. Então, existe aí um conjunto de técnicas, uma base de técnicas que a gente acaba tendo que desfrutar com o passar do tempo, né, ir à base da nossa pesquisa com o passar do tempo. E esse conjunto de técnicas que, consegue regulamentar toda a base, né, dessas 4 palavrinhas que vocês estão vendo aí como principais tópicos, ó, que vai desde a coleta do dado, a organização, o resumo e análise e interpretação desses dados, esse conjunto de técnicas a gente costuma definir como estatística. E aí, assim como a gente falou na aula passada, que parte dos sistemas gerenciais saíram da base da organização do gerenciamento de projetos e foram para a engenharia de software, a gente começa a observar que parte da estatística também foi utilizada para a base dos critérios avaliativos, né, para a validação dos sistemas. Não adianta nada, e aí eu falo por experiência própria, né? Não adianta nada a gente executar um experimento, chegar em resultados que sejam consistentes, e no final, quando esses resultados já estão prontos, quando a gente for apresentar isso para alguma coisa que venha validar, eu vou criar aí uma patente sobre alguma coisa que eu desenvolvi. Alguma pergunta chega lá e perguntar assim: qual foi o critério utilizado aí para poder definir o percentual aceitável quanto à significância do erro, quanto à confiabilidade da sua pesquisa executada, né?
Se a gente não tivesse as palavras na hora de apresentar o resultado, as duas possibilidades, uma a gente se encrencou. Ou a gente mostrou o nosso pesquisa para alguém que vai poder resolver e de fato trilhar com aquele caminho e mostrar um resultado que tem aí a parte satisfatória, ou no segundo a gente acaba perdendo todo o dado por conta da indisponibilidade de resolver aquela pesquisa novamente, de replicar aquela informação que tanto sofreu para encontrar. Então, quando a gente trabalha com isso, né, essa questão do levantamento de dados, essa questão da base estatística para o processamento de dados, ela segue 3 vertentes distintas. As 3 vertentes muitas vezes podem ser conhecidas por vocês, mas que em algumas circunstâncias causa um pouco de confusão em alguns momentos. Então, a primeira vertente que eu tenho que ter como base, né, é essa vertente que a gente chama de estatística descritiva. A estatística descritiva, pelo próprio nome, já diz, é a base que vai trazer para a gente ó, a coleta, a organização, tratamento, análise e interpretação dos dados. Ah, professor, então quer dizer que se eu só coletar aqui os dados de processamento da CPU no meu computador, for fazer essa comparação por meio de algum procedimento que eu estou querendo de fato testar, isso aí eu poderia usar uma técnica da estatística descritiva para apresentar o resultado? Joia? Sim. Aí, quando você utilizar essa técnica, de fato, se você tiver que comparar com outras máquinas, com outros elementos que de fato você vê, que venham fazer parte da sua pesquisa, né? Você vai ter uma coleta um pouco mais inferencial com relação à análise desses dados. Então, a estatística descritiva ela traz a base do que você vai pesquisar. Mas aí pode ficar aquela pergunta, né? Mas quão certo eu posso estar desse resultado? Será que se eu executar esse processo na máquina, esse resultado executado na minha máquina vai ser o mesmo resultado que pode ser executado aí na máquina do Richard, né, do Jorge, do Theo, do Álvaro, será que vai ser o mesmo resultado? Qual que é a probabilidade desse resultado diferente? Ou seja, qual que é o nível de incerteza que eu posso ter com o processamento dessa informação? Então, esse segundo ramo da estatística, ele trata justamente as incertezas. Muitas vezes a gente trabalha com a probabilidade, né? A probabilidade individual, e a gente fica lá preso naquelas bolinhas da urna, que aí você, puxa, qual que é a probabilidade de eu tirar uma bolinha e sair azul? Coloquei a vermelha, qual que é a probabilidade de sair agora a vermelha? Então, esse item de probabilidade, a gente aprende lá na disciplina de probabilidade estatística, né? Mas às vezes a gente não entende, né? Quando que a gente vai utilizar de fato isso, isso é importante. Então, a probabilidade ela serve para medir qual incerteza o seu dado apresentado, por qualquer que seja a máquina, por qualquer que seja o instrumento ao qual você está avaliando, ele vai de fato ponderar quanto ao que você precisa de entregar para o cliente final ou para a base aí que vai trazer como um teste que seja representativo, tá? O terceiro ponto, né, essa terceira base, essa grande base aqui, que é onde a gente almeja atacar, que é onde de fato está o conhecimento, é como se a gente chegasse de fato lá naquela base do conhecimento, né, lá onde a gente tinha acabado de visualizar aqui nesses slides, ó. Chegasse aqui, ó, essa última parte aqui, ela é justamente aquela estatística, a de estatística inferencial. A estatística inferencial, ela nos traz aí, de fato, como que eu vou coletar esses resultados a partir de uma amostra, quais são as inferências e o que eu posso tirar da conclusão do meu teste. Ah, eu executei um teste de FIA lá, encontrei as métricas importantes para poder falar que esse procedimento vai ser executado mais rápido, fiz tudo isso certinho. Ótimo. A nível de exercício, a nível de uma matéria onde você vai cumprir os requisitos e chegar lá no resultado final, que seria de fato processar a informação, isso aí tá filé. Filé, se eu aplicar as formulazinhas lá, eu já estou bem em avaliação de desempenho, tá? Mas e se depois você precisar de replicar isso para uma situação real? É aí que de fato a gente começa a entender quando que eu vou mesclar essas informações. Quando que eu mesclo a engenharia de software, quando que eu mesclo a estatística, quando que eu mesclo vários outros segmentos na minha base, na base do desenvolvimento, na base da pessoa que de fato vai precisar de executar alguma coisa e coletar um resultado final, um resultado que seja pertinente para a análise que você precisa executar. Então essa tríplice que a gente chama aqui de estatística, né, ela é responsável por responder essas três perguntas aqui, ó. O primeiro,
o fato de você conhecer esses dados, se você perguntar, você conhece os dados que você tem, né? O segundo, qual é a incerteza associada a esses dados que você possui? Se você está trabalhando com o dado que foi coletado por você, né? Será que existe alguma incerteza, alguma coisa de coleta que foi errada? Às vezes, a própria métrica de análise possui um erro, né? Se eu for falar aí de uma medida que de uma ferramenta que faz aí a aferição da velocidade de processamento de alguma coisa, não é possível que essa ferramenta possua já um erro incorporado, um erro associado àquela análise. Então, qual é essa incerteza absorvida através do processamento? E por fim, né, o terceiro ponto, que é quais conclusões a gente pode tirar a partir desses dados, a partir desse compilado de volume de dados, né, esse volume que às vezes até mesmo cresce de forma demasiadamente, ou seja, sem controle, como que eu consigo tirar a informação desses documentos, né? Como que eu consigo, de fato, colocar aí um resultado que seja pertinente para aquela situação que eu quero analisar. Então, esses passos, eles são definidos segundo o conjunto de elementos que eu vou mostrar para vocês, mas que no final, né, de fato aí serve para a gente como base para o desenvolvimento. Aí você pode falar, tá, professor, comecei a desenvolver, comecei a tirar aí alguma coisa, algum sistema de proveito, o que que eu tenho que ter em mente, né, para de fato começar a executar aquela última fase. E no final, sempre acontece da gente começar uma abordagem top-down, né, eu começo lá fazendo o experimento, faço tudo o que eu preciso saber, e no final o que fica ruim, o que fica mal elaborado é como que eu vou finalizar. É por isso que eu estou tentando começar com vocês de trás para frente, né? E de fato, quando a gente faz uma abordagem de já conseguir validar, todas as informações necessárias para trás são dispostas de forma muito fácil, né? Se a gente hoje sai, se vocês hoje sair daqui a aula e colocar lá no Teoria das Filas, vocês vão ver um milhão de coisas sobre o procedimento. Mas se vocês forem pesquisar aí como interligar a estatística com a teoria das filas e com a análise de desempenho de qualquer ferramenta, isso vai ser mais difícil. Isso não é só uma situação que venha a ser tendenciosa, né, para análise de qualquer disciplina. Também quer dizer um pouco sobre nicho, nicho de mercado, nicho de oportunidades. Às vezes, as próprias pessoas que vêm a migrar um pouco disso ficam um pouco receosas em passar o tipo de análise, porque isso é uma ferramenta um pouco cara. Às vezes, quando a gente executa uma pesquisa, em qualquer nível acadêmico que vocês estejam, né, ou profissional, a análise estatística que seja aplicar o software, ela é paga. Por vezes, só executar rodar uma rotina lá do Excel para poder tirar um resultado. Se aquele resultado ali for fruto para poder comprovar que sua ferramenta está ok, se sua ferramenta está de forma aprovada e validada, você fica à mercê de quem sabe calcular de fato isso, né? Então é por isso que é tão importante a gente já começar com essa abordagem o quanto antes, para depois vocês terem isso aí bem forte aí na carreira e na vida acadêmica de vocês. Então, independente da forma como vocês vão tratar a partir de agora, se eu estou lá na parte de execução do experimento, né, da realização do experimento, eu tenho que ter isso bem focado. Tenho que ter isso bem definido na minha cabeça. Quais que são os procedimentos que eu tenho que ter bem detalhado? Ah, eu vou fazer de fato uma análise para poder verificar a velocidade do CPU. Eu vou fazer um procedimento para poder verificar quantos processamentos aquela ferramenta consegue adquirir, né, ou realizar por meio de 1 segundo, 2 segundos. Ah, tem 3 minutos para rodar N procedimentos, eu quero verificar qual ferramenta roda a maior quantidade de procedimentos possível. Independente da análise que cada um tem que fazer, independente da ferramenta que cada um venha a utilizar, tem até uma forma, né, que vai ser passada aí para você no trabalho, vai no 4h30, que eu vou passar até amanhã, ou depois, né, mais tardar quarta-feira, né? É isso aqui, ó. Isso aqui tem que estar bem definido na cabeça de todos, porque no final vai resumir muito o que eu sempre falo. Eu tento passar esse slide em todas as disciplinas que eu dou, independente da carga, da carga como é que eu posso falar? Da carga de apresentação da disciplina ou até mesmo da matéria, né? Porque isso serve para qualquer procedimento. Assim como a gente discutiu na aula passada que a análise de desempenho a gente vê em qualquer segmento que seja, né, que eu tenho que comparar,
um estudo, uma realização de um experimento que no final vai ter que ter uma validação, também tem uma base que é bem fundamentada. Então, ó, desde a realização do experimento até a coleta de dados e análises preliminares, a formulação teórica e os objetivos, todos esses elementos aqui, eles estão entrelaçados. Mas se um ponto da formulação teórica não estiver apontado para os objetivos que eu busco com a realização daquele experimento, vai dar errado. Se um ponto da coleta de dados não estiver apontado para o objetivo, esse ponto pode ser que não interfira de forma negativa, mas ele vai estar ali de forma equivocada. Eu vou estar desperdiçando tempo para a coleta de uma informação que eu não vou utilizar para nada, né? E aí denota daqui a outra possibilidade que a gente viu da aula passada, né? Existem situações onde a coleta pode interferir no resultado, principalmente quando eu não estou trabalhando com o modelo, quando estou trabalhando com a ferramenta de fato, né? Imagina eu entrar com um procedimento que vai medir velocidade e o próprio elemento que vai aferir velocidade acaba tomando um pouco, né, do tempo aí de processamento para de fato aferir esse resultado. Então, quando eu olho para isso aqui, ó, os resultados das coletas que eu tenho que fazer, elas devem ser de acordo, elas devem estar de acordo com o que eu preciso de pontuar para minha pesquisa, porque se não tiver, não tem por que ela estar ali, né? Essa é a base. E o terceiro ponto aqui, né, que vem a ser a realização do experimento de fato, a realização aí, montei aqui, agora eu vou lá, vou coletar os resultados, vou executar tudo, pronto. Então, a partir dos objetivos que eu vou executar e eu vou formular o meu experimento, eu vou coletar os dados e a partir daí fazer a formulação teórica, seja para a produção de um modelo, como a gente falou na aula passada, seja para a produção de algum sistema que de fato eu preciso de resolver e coletar e passar essas informações adiante. Então, a partir de hoje, quando vocês verem qualquer realização de experimento, vocês vão primeiro perguntar assim: olha, qual que é o objetivo desse experimento? Se você não tiver os objetivos bem definidos e todas as ferramentas apontadas para a obtenção desse objetivo, o que você está fazendo está perdendo duas coisas: ou eficiência com a coleta, né? Ou interferindo no resultado de forma negativa, ou perdendo seu tempo de fato, processamento, até mesmo de coleta aí dessas informações. Então, se eu tenho isso bem definido, eu não vou ter problema nenhum quanto à coleta. Aí fica aquela situação, quando eu quero executar um teste, né? Seja aí para um procedimento A, um procedimento B, assim, teria como eu executar em todas as situações possíveis aquele teste, né? Será que se eu fosse rodar uma rotina, para essa rotina ser aí, de fato avaliada por qualquer sistema, eu teria que rodar em todo o sistema possível? Não, né. Existem situações que a gente desenha aí na base estatística, que a gente desenha na base temas, né, que passam a ser chamadas de amostras, né. Essas amostras, de fato, são aqueles elementos que trazem para a gente algum tipo de significado quanto ao que eu preciso. Se eu preciso aí encontrar ou trazer algum resultado que seja, quantificado para a base da minha amostra, eu vou aí trazer isso para poder quantificar esses elementos. Baseada aí no que eu preciso de ter. Então as amostras por si só, ela passa a ser o resultado de uma simplificação. Ao invés de eu executar o meu procedimento com 100 atividades, eu executo ele com 10 atividades que vai me trazer o retorno explicado a partir dessa. Se a gente fosse trazer, assim, para o entendimento do mundo real, assim, né, não do mundo computacional, no mundo de eu tento falar isso da forma mais genérica possível, porque às vezes, aqueles que não viram, aqueles que têm algum tipo de deficiência podem aproveitar isso para qualquer sentido, em qualquer disciplina, né, pessoal. Então pensa o seguinte, se a gente quisesse fazer aí uma validação sobre a utilização de uma ferramenta A, seja aí a ferramenta A que seja um notebook, que seja um software e tudo mais, né. Dependendo do grupo que eu estou utilizando essa ferramenta, esse grupo pode chamar ela de mais potente ou não, depende da característica que ele utiliza como importante, né. Se o meu objetivo para a compra de um notebook é de fato o peso, quanto mais leve ele for, mais impactante vai ser para mim, melhor vai ser. Agora se meu objetivo é processamento, né, aí o peso não passa a ser aquele fator decisivo. Então, vamos imaginar, ao invés de eu perguntar para todas as pessoas o critério, né, sobre o peso ideal de um notebook,
para poder decidir aí qual que seria a abordagem em relação a uma compra efetiva para um determinado grupo estudado, se eu sair para pesquisar com todas as pessoas possíveis, eu iria ter um tempo muito grande, né? Além disso, pode ser que eu nem consiga encontrar todas as pessoas. Eu mesmo, você me encontrar na rua é difícil. O bicho do mato, sai da faculdade, vem para casa, da faculdade para academia, da casa para academia para faculdade, pronto. Então, se a gente não trabalhar com a base de que a partir de uma população eu conseguir acessar elementos específicos dessa população para então, de fato, desenvolver a minha pesquisa, eu posso ficar perdido, né? Eu posso não encontrar. E aí, esses critérios são mais que decisivos, ó. Às vezes fica impossível encontrar toda a população. Às vezes fica impossível você rodar todas as atividades possíveis para poder você ter um elemento de processamento bem definido. Você roda em N instâncias e compartilha essas instâncias, né? Generaliza essas instâncias para todo teste que você precisa fazer. Para N teste que você precisa de realizar. E depois que existe ainda, né, um fator científico de que quando eu executo uma amostra, isso vale para a minha população. Então, para poder já colocar nome aos bois, né, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a gente não pode esquecer isso nunca, né, é que a definição formal, né, se eu estou trabalhando com uma população, né, população, o que vai ser a população para a gente? A população vai ser o conjunto de indivíduos, ou qual que é o conjunto de indivíduos ou atividades, né, que podem ser atividades também no nosso caso, que atendam às restrições do nosso problema. Então, se a gente fosse falar assim, eu quero fazer uma pesquisa aqui, né, sobre a opinião de fato sobre alguma circunstância da computação, né, elétrica, com os estudantes de engenharia de computação, né? O que seria a minha população se eu só falasse isso, estudante de engenharia de computação? E todos os estudantes de computação do mundo inteiro, né? Uma pessoa, para poder participar dessa pesquisa, basicamente, ela só precisaria ser estudante da engenharia de computação, então do mundo inteiro. Ficaria muito difícil, né, eu acessar todas essas pessoas para poder perguntar um fato que eu quero descobrir. Ficaria? Ficaria. Eu quero fazer uma análise aí sobre a utilização de um determinado sistema, né, para os estudantes, ou a preferência quanto a uma linguagem de desenvolvimento, ficaria muito difícil avaliar isso. O menor que seja aí, de fato, a pergunta, a população seria muito grande. Agora, se eu reduzo, olha, estudante de engenharia de computação da Grande Vitória, aí, opa, eu tenho que primeiro analisar, primeiro eu preciso saber que eles são estudantes, então eles têm que estar vinculados a uma instituição. Então eu analiso quais são as instituições que possuem o curso de engenharia de computação e vou, de fato, procurar essas instituições para poder decidir aí o que eu vou fazer. Aí você pode falar, tá, professor? Então, se eu restringir mais ainda a amostra, se eu falar, olha, quero saber a opinião aqui da utilização desse software para os estudantes de engenharia de computação da Faculdade Multivics. Pronto, eu restringi um pouco mais. Se eu restringir ao oitavo período, sétimo período, sexto período, faz. Então, a população em si, ela vai sempre depender de quem? Aquele tópico que satisfaça a minha pergunta, o meu objetivo. Se eu for estudante geral, estudante pode ser o mundo inteiro. Agora, quando eu for estudante de Vitória, restringiu, faz. Então, satisfazer as restrições, né? Essas aqui são as restrições, independente do procedimento. O procedimento que eu venho executar, né, qualquer que seja, se eu quero coletar uma atividade que meça em segundos, quero coletar o tempo de processamento sobre o dispositivo A e o dispositivo B medidos em segundos. Quais são as métricas que você vai avaliar e tudo? Independente disso, eu vou ter que comparar aí o que eu vou fazer. E às vezes a gente não precisa de fazer todas as coletas necessárias, né? Ou com todos os pontos possíveis. Usa amostras. Então essas amostras justamente servem para isso. Então, ó, um ponto que tem que tomar muito cuidado, né?
quando a gente trabalha com isso, é que eu vou sair de uma população, né, essa aqui é a base, vou executar uma coleta de dados aqui dessa população, ou seja, eu vou pegar alguns pontos dessa população e vou generalizar criando aqui uma amostra. Então essa amostra aqui é como se fosse aquele modelo que a gente viu lá atrás, né. Vou utilizar aqui uma amostra, e essa amostra aqui ela é mais reduzida, eu consigo acessar esses elementos aqui presentes na amostra. Vou executar um experimento aqui na amostra. Executei o experimento aqui na amostra e vou ter resultados, né. Então, resultados a partir dessa amostra. Só que quando eu coleto esses resultados a partir da amostra, o que que acontece? Eu vou ter que esses resultados, eles possuem aqui um percentual, né, de um erro. Porque vocês concordam comigo que por mais detalhado que seja a minha pesquisa, pode ser que uma pessoa da população não concorde aqui com esse resultado da minha amostra. Então vai ter um percentual de erro aqui para absorver esses casos onde de fato fogem à regra. E aí no final o que que eu preciso de fazer? Eu tenho que corresponder esse resultado para a minha população. Então aqui, na hora de corresponder, eu vou dar aqui de fato a probabilidade, né, qual que é a incerteza desses resultados e tudo mais. A gente fica nesse loop eterno, qualquer que seja o ensaio, qualquer que seja o sistema de avaliação que eu venha escolher para poder fazer. Mas independente disso, né, eu tenho que tomar cuidado. Tomar cuidado, porque na hora de executar esses procedimentos de corte, não adianta cortar de qualquer jeito também, né. Ah, eu vou cortar tempo, vou cortar tamanho de memória, esqueci agora, o resto eu vejo no decorrer do caminho. Não, você tem de acordo com estudos, de acordo com a cultura, quais são as métricas adequadas, quais são os parâmetros que você deve utilizar, né, para dado procedimento que você vai, aplicar, você ter um resultado que seja pertinente, um resultado que seja aí computado e comparado. Não adianta eu comparar uma coisa na literatura, uma coisa A com o sistema B, né, eu não tenho aí as mesmas métricas de comparação. Então, às vezes, antes de começar, eu preciso definir o que se avalia para poder, de fato, dizer que aquilo ali é eficiente ou não. Então, se os erros forem cometidos no momento de selecionar os elementos da amostra, né, quais são as métricas, o que que eu vou, de fato, trabalhar, onde que eu vou colocar, o trabalho poderá ficar todo comprometido no resultado final, né, serão bastante viesados, ou seja, a gente não vai ser pertinente aí quanto que a gente precisa, de fato definir. Então, um ponto importante, né, quando a gente vai executar qualquer tipo de experimento, antes da gente começar a analisar qualquer coisa, é que devemos, portanto, tomar um cuidado especial, né, aos critérios que serão analisados para a seleção de uma amostra. Olha que bacana. Eu tenho que, antes de executar, eu já tenho que pensar e matutar o que que eu vou fazer para poder encontrar o que que é comparado, ou seja, eu tenho que começar a pesquisar na literatura, usar o Google acadêmico, buscar de fato o que que eu posso fazer para poder, de fato, executar o experimento que eu tenho que fazer, né, que eu tenho que executar. Depois que eu aprendi tudo sobre o experimento, eu ainda vou ter que aprender sobre como as informações vou aplicar a partir disso, vou rodar. Então, resumindo o que a gente escreveu no papel, né, de forma mais bonitinha, eu sempre vou ter então uma população. O que que é a população? É um conjunto de indivíduos que satisfazem a restrição do meu problema. A restrição do que eu quero executar, do que eu quero comparar, do que eu quero avaliar, se é tempo, se é espaço, se é, enfim, o que seja. A partir dessa população, que eu já falei, né, a partir daqui, o que que eu vou ter? Eu vou conseguir, a partir dela, processo de amostragem. Vou escolher entre vários processos de amostragem que existem, procedimento para poder criar a minha amostra. Criei a minha amostra aqui, nessa amostra onde a gente tem uma situação mais palpável, uma situação onde eu consigo rodar. Se a gente estivesse trabalhando aí com segmentos de memória, seria uma sequência de memória onde eu iria avaliar se aquelas operações estão sendo computadas de forma correta, se o tempo de processamento ali está sendo coerente. Então, avalio isso aqui na minha amostra e em seguida o que que eu faço? Trago o resultado para generalizar para a população. Então os resultados eles vêm com aquele percentual, existe uma margem de erro para cima ou para baixo, né, tantos pontos para cima, tantos pontos para baixo, percentual para cima e para baixo, justamente porque eles não são executados na população. Se eu executasse qualquer experimento na população, não teria incerteza, porque eu já teria o resultado completo, não teria o porquê ter uma incerteza, né. Quando eu já tenho o resultado proveniente de uma
situação que é muito difícil, aí você já tem o resultado exato sobre todos os elementos possíveis. E a gente tem que ponderar quando a gente não consegue fazer isso, que é a grande maioria dos casos, né? Então, quando a gente trabalha com amostras, né, o procedimento de amostragem, a gente pode definir basicamente em dois segmentos. O primeiro é a probabilística e o segundo não probabilística, porque muitas vezes a gente também pode trabalhar aí com uma amostra semi-probabilística, né, parcial aí entre esses dois elementos. Então, no primeiro caso, né, o que, que a gente deveria levar em consideração quando a gente está trabalhando com uma amostra aleatória? É lembrar do conceito que eu tenho lá de probabilidade, lá do ensino médio, ou lá da disciplina de probabilidade estatística, ou quem não fez, né? Lembrar aí daquela definição básica sobre a representação desses elementos. Então, eu estou trabalhando com uma ideia de eu ter um conjunto de elementos possíveis para ser executado e eu tirar N elementos dessa execução. Ou seja, voltar para o exemplo clássico, né? Eu tenho aqui 5, 6 indivíduos, se eu estivesse falando assim, ó, vamos pegar aqui, para o e aqui no Teams eu vou selecionar, vou visualizar aqui as pessoas, né? A gente tem 24 pessoas online. Se eu fizesse assim, ó, qual que é a probabilidade do, do Thiago ser selecionado? Aí, a gente já sabe que a quantidade de pessoas online na sala são 24 pessoas, a probabilidade é uma pessoa dentre 24. É uma probabilidade real. Eu conheço a quantidade de elementos possíveis, conheço a quantidade de operações possíveis, eu conheço a quantidade de resultados possíveis. Então, para qualquer representação final, a única coisa que você já tem que saber, poder fazer qualquer de procedimento de amostragem, é saber os resultados. Quais são os resultados possíveis a partir de um procedimento que você vai executar? Ah, ele pode ser de fato processado, ele pode ter algum tipo de erro, ele pode ser processado, mas com tempo ineficiente. Qual é que é a operação que de fato pode ser ocasionar a partir de um procedimento que você vem executar? Então, aí conhecer essa probabilidade, e aí eu tento fazer isso, né, de forma mais genérica possível, novamente, para poder vocês utilizarem isso para a vida acadêmica de vocês como um todo. Eu conhecer essa probabilidade implica que eu consigo selecionar elementos dentre elas. O que ficaria bem difícil, né? Se eu faço assim, qual que é a probabilidade de eu sortear aqui aleatoriamente e cair o nome do Ayrton? Conhecesse quantas pessoas de fato possuem na sala, quais são essas pessoas, já teria que ter isso bem definido. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber para poder definir qualquer estatística, qualquer métrica, é conhecer o sistema como um todo. Vou investigar, se eu quero começar um sistema a avaliar duas variáveis quaisquer, vou avaliar, vou mexer na literatura e estudar tudo que é possível para poder obter a partir daquele resultado sobre os sistemas. E principalmente na computação, né, a gente sabe que as coisas mudam assim, né? Hoje está de um jeito, daqui 30 dias está de outro, daqui 60 de outro, amanhã está de outro jeito. Então, a gente sabe que quanto mais eu conheço sobre aquelas oportunidades, sobre aquele sistema que está sendo, pode ser que amanhã uma outra base chegue e coloque tudo aquilo ali por terra. Então, trabalhando com essa análise, né, por meio da base estatística, a gente já consegue também prever situações que podem ser ao nosso favor. A primeira processo de amostragem que a gente tem é trabalhar com a amostragem aleatória, ou amostragem probabilística. E o que quer dizer essa amostragem aleatória probabilística? Quer dizer que você vai jogar todas as possibilidades possíveis para execução em um processo lá e vai jogar uma função randômica para poder selecionar qualquer pessoa. Aí, a partir daí, você vai ter uma probabilidade N de você se executar aquele procedimento. Se eu tenho aí 30 procedimentos, eu quero selecionar um aleatório, vou ter 1 entre 30. Se eu quero selecionar uma pessoa específica, um número específico, uma atividade, uma operação específica, uma de 30, e assim por diante. Independente disso, eu tenho que conhecer muito bem qual que é essa representação, ó. O número de elementos, o número de atividades possíveis, né, para aquela amostra, e a representação de quantos elementos são possíveis para a amostra. Quantas são as operações que eu posso ter para representar aquele elemento favorável ou não, né? Então, remota aí da probabilidade, vocês já devem ter visto em algum momento na vida de vocês. Aí fica essa esse segundo procedimento que a gente vai chamar de amostra aleatória estratificada. A amostra estratificada, ela é um pouco, ela é um pouco mais detalhada quanto à operação que a gente vai executar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de amostra estratificada fugindo da base que a gente tem para os sistemas computacionais,
E aí talvez fique mais claro na cabeça de vocês e vocês consigam vislumbrar isso de qualquer forma, né? Primeira coisa, vamos analisar aqui que a gente queira então voltar para aquela pergunta sobre encontrar todos os estudantes de eh, computação, né? Aqui, então, estudantes. E aí eu quero pesquisar, não agora uma base sobre uma ferramenta, mas eu quero pesquisar eles sobre a situação que eles acreditam, né, da cidade de Vitória a respeito da mobilidade. Cidade, cidade urbana. Ah, professor, mas pô, a gente está trabalhando com sistemas de avaliação, mobilidade urbana, não tem nada a ver, tem tudo a ver, né? Se eu quero fazer um software aí para poder gerenciar um sistema ou aplicativo qualquer a respeito de deslocamento de pessoas, tem tudo a ver. Passa a ser uma base aí que a gente pode estudar. Basta a gente mudar o contexto que tudo passa a ter a ver com o nosso estudo. Vamos analisar então aqui, e a gente vai estudar isso aqui. Quais são os fundamentos, né, na mobilidade urbana para a vida desses estudantes da engenharia de informação. Essa aqui é a cidade de Vitória, tá? Aqui tem o mar. Como eu falei para vocês, se perdoe o professor, que ele só deu aula de desenho técnico uma vez e nunca mais deixaram de dar. Então, aqui é o mar, né? Aí, aqui a gente tem os bairros aqui da praia, né? Vou cortar aqui. Então, aqui tem Jardim Pampuri. Aqui tem, sei lá, Mato da Praia. Aqui, bairro República. Aqui, Goiabeiras. A República faz parte do Cumarão, né? Goiabeiras. Aqui, Maruípe. Enfim, temos aqui, dividimos entre os bairros, né? Aí tem alguns indivíduos que moram aqui, tem uns pontinhos aqui que moram aqui, tem uns aqui, tem uns que moram aqui. Enfim, o nosso objetivo é só a cidade de Vitória. Então, quais que são os que moram na cidade de Vitória? Pode ser que moram aí em outros lugares, né? Mas vamos restringir aqui, porque vieram os nomes que vieram próximos aqui da cabeça. Aí, vamos lá. Se a gente tivesse numa totalmente aleatória, o que eu poderia ter feito? Poderia ter sorteado lá, quero pegar, sei lá, sortear 15 estudantes para poder fazer essa pesquisa. Poderia ter sorteado 15 estudantes que moram aqui em Camburi. Moram aqui. Por quê? Porque a amostra probabilística, ela é aleatória. Ela tá no, eu vou fazer um sorteio, né? Pode ser que os 15 que saíram, de fato, morem aqui. Eu não obrigo eles a sortear em qualquer momento. Mas precisa ser na cidade de Vitória. Então, se a gente tem aí 60 pessoas em cada bairro e eu quero 15 pessoas, pode ser que os 15 caiam aqui. Não problema nenhum. Mas aí que tá. Será que os 15 que moram aqui vão ter a mesma opinião dos 15 daqui? Sei. Mas se a gente mudar a opinião agora, se a gente olhar para o próprio ambiente, né, para o próprio bairro, se a gente fosse perguntar, por exemplo, a questão da chuva, se a gente pegasse para esses, esses 15 pessoas aqui e perguntasse lá, a chuva na cidade de Vitória influencia na mobilidade urbana para você, a Jardim Camburi? Parei a olhar e falar, ah, para mim sim. Por quê? Porque ele compartilha do mesmo meio, ele compartilha da mesma via de acesso, ele compartilha da mesma estrada. É a mesma coisa para o fluxo, né? Compartilha da mesma internet, compartilha da mesma memória, enfim. Tenta imaginar o mais genérico possível. Então, se eu vou fazer um sorteio para uma amostra e todos estão na mesma região, a opinião dele tende a ser a mesma. É isso que está definido aqui no slide, ó. Às vezes, a população se divide em subpopulações ou estratos, né? Imagine isso como se fossem os bairros aqui, ó. Tem vários bairros, né? Tem uma população. A população é isso, os bairros são isso aqui. Ah, poderia ser memória, poderia ser tipo de memória, poderia ser internet, enfim. Tendo razoavelmente supor que de extrato para extrato, ou seja, quando eu olho daqui para cá, para cá, para cá, para cá, quando eu olho isso aqui de forma individual, cada extrato, a variável que a gente está analisando, tempo, velocidade, memória, mobilidade urbana, né, de interesse apresente um comportamento substancialmente diverso. Então, pode ser que de bairro para bairro eu tenha um comportamento diverso. Entretanto, né,
entretanto, um comportamento razoavelmente homogêneo dentro de cada extrato. Então é comum que se eu estiver analisando essa base aqui, eu tenha um resultado mais parecido do que se eu estiver analisando bases diferentes ou operações diferentes. Então o que que vem a ser a amostra estratificada? A amostra estratificada de um procedimento de testes, né, obriga que a gente faça o seguinte: "Olha, você tem quantos extratos aqui, meu filho?" "Ah, eu tenho um, 2, 3, 4, 5, 6 extratos." "Qual que é o quantitativo de amostra que você tem que fazer?" "Ah, eu tenho que fazer, eh, 18 amostras." "Ah, 18? Você tem 6 extratos? Então vem cá, ó, você tem 18 e você tem 6 extratos, né. Para você dividir esses 18 aqui, você vai pegar 3 de cada extrato, obrigatoriamente. Aí você vem aqui, das pessoas que moram nesse bairro e sorteia 3 pessoas. Vem aqui e sorteia mais 3, aqui mais 3, aqui mais 3, aqui mais. Então você vai ter um resultado, e esse resultado vai poder, de fato, trazer representação de todos os estratos, trazer a colaboração para a sua pesquisa de todas as opiniões possíveis de todos os elementos que a gente possui. A gente está trabalhando então dessa forma, eu consigo ter uma amostra aqui mais geral quanto à população. O que seria diferente se eu simplesmente pegasse esse 18 aqui, né, pessoas, e sorteasse entre os bairros, e poderia cair em um único bairro e aí eu não teria a informação coletada para todos. Isso vale para todos os segmentos, né. Isso vale para várias abordagens que a gente quer avaliar. Às vezes a gente quer avaliar um procedimento só por uma única unidade, só por um único parâmetro, uma única métrica, a gente esquece das demais métricas, a gente esquece dos demais extratos. Então a amostra estratificada é aquela amostra onde a gente tem várias métricas para a gente poder avaliar. Vários procedimentos, vários, né, elementos que a gente tem que pegar um pouquinho de cada um ali e, de fato, sortear esses elementos para a gente coletar o resultado. O que a gente precisa de ter de representação mais significativa para isso? A amostra, olha, probabilística, esses 18 elementos aqui seriam sorteados aleatoriamente. Então, eu não vou influenciar em nada aqui, tá? É aleatório, pode cair em qualquer segmento aqui que a gente não vai poder influenciar. Vamos para a amostra estratificada. O que que eu vou ter? A partir da quantidade de extratos que eu tenho, eu vou definir quantos elementos eu vou retirar de cada extrato, de cada faixa que eu possuo. Só que essa retirada ela não é tendenciosa. Eu não posso vir aqui agora e olhar aqui, ah, eu quero fazer parte aqui do grupo com o Davi, o Fabrício, o Renan. Não posso fazer isso. Não posso ser tendencioso. Se eu quisesse escolher 3 alunos aqui da turma, 3 alunos da outra turma, 3 alunos que eu dou na outra turma, teria que fazer um sorteio para poder selecionar esses 3 alunos. Não é tendencioso, eu não posso indicar quais são esses. Então, a principal característica da estratificada é eu divido em partes, entre essas partes eu tenho opiniões que são comuns, né, comportamentos homogêneos, e externo a essas partes eu posso ter comportamentos heterogêneos. Para a base que eu vou computar para a minha amostra, eu vou fazer sorteios para cada extrato. Então, para cada extrato eu tenho que fazer sorteio. É como se eu pegasse a ideia lá da aleatória e agora estendesse isso só que para mini populações, para populações pequenininhas, né, que muitas vezes a gente chama de extratos. Então, se a gente tiver como fazer isso, né, a gente pode utilizar a amostra estratificada como base para minha pesquisa, né, como uma ideia ideal aí para nossa pesquisa de análise. Só que às vezes, né, quando a gente vai fazer algum tipo de procedimentos, a gente não consegue deixar isso totalmente aleatório, principalmente quando eu tenho um número muito grande, um volume muito grande de dados. Se a gente for levar em consideração principalmente a mineração de dados, onde a gente tem um volume muito grande, e por vezes a gente precisa, por exemplo, de fazer um teste que seja aí individual, pegar uma amostra e coletar para ver se tá fluindo de acordo com o que a gente está coletando, fazer algum teste para ver se nada. Muitas vezes a gente não vai deixar aquilo ali sendo processado por completo, coletar alguns pontos, né? Não vou fazer uma análise em todo o sistema. E eu fosse, por exemplo, fazer, né, o velho exemplo da caixa de fósforo, e eu tivesse que fazer um teste para poder verificar se os fósforos estão funcionando, né, e eu não fizesse isso por conta dos
das vários pacotezinhos, eu teria que testar um a um. Quando acabasse, não ia dar certo, né? Então eu testo um por lote, falo que aquele lote tá ok. É uma amostragem. A gente amostrar. Se eu fosse testar na população como um todo, eu ia riscar todos os fósforos, para poder saber se eles estão ok. Então, existem essas amostragens que permitem a gente fazer isso. O que seria a amostragem sistemática, né? Eu vou explicar a amostragem sistemática com esse exemplo que a gente deu aqui, tá bom? Ficar viajando, mas sem ficar aquela coisa chata ou com muita coisa pesada, né? Mas vocês conseguirem entender a ideia, para isso aqui de fato ser utilizado na vida de vocês. Senão você só fica no papel e isso não é essa ideia que a gente quer. Esse é o seguinte agora. Eu já sei, então, professor, e eu vou dividir esses elementos em extratos. Olha, a amostra sistemática é a parte dessa ideia, a mesma ideia dos extratos. A gente tem que dividir elas em partes, tá? Agora, o que eu vou fazer, professor, para poder definir essa amostra sistemática? Você vai, primeira coisa, dividir esses extratos bem definidos. Eu vou fracionar isso de 1 até 10, de 10 até 20, 20 até 30. Eu vou fazer esses segmentos de memória, eu vou fazer esse segmento populacional, fazer esse segmento de tempo, enfim, não sei, né? Dependendo da técnica que você tiver que fazer, você vai pegar e particionar isso aqui. Particionei vários segmentos de X. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um bairro aqui aleatório. Escolhi aqui Goiabeiras, tá? Aí, Goiabeiras. Aí, a Goiabeiras aqui tem lá 1 até 60 pessoas, ou 60 então, que estão ali dentro da população que eu posso utilizar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou sortear o número. Sorteei o número 27. Foi sorteado, né? Pronto, sorteei o número 27. O 27 é a 27ª posição do bairro Goiabeiras aqui. Então eu já fiz, de fato, o ranqueamento aqui, ó. Já fiz a escolha aqui. Esse elemento aqui foi um sorteio, foi aleatório, eu sorteei. Só que agora, para os demais elementos, para os demais pontos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 27º número. Então aqui eu vou pegar o 27º número dessa população. Vou pegar o 27º número dessa população. 27º dessa população. 27º número dessa população. 27º número dessa população. Pronto. Peguei segmentos espaçados de forma igualitária, né? E a conseguir, de fato, aí, varrer todos os números possíveis. Imagina aí, né? Agora, se a gente está trabalhando aqui com uma análise diferente, ó, que eu quero pegar aí para poder fazer um teste, em 2%, né? Com a população de 500 unidades. Assim, ó. Unidades. Professor, o que pode ser isso aí, 2% de 500 unidades? Pode ser 2% de um total de uma memória que você possui, aí você fracionou essa memória em 500 partições, né? Lá, pode ser qualquer coisa que vocês queiram analisar. Uma população que vai, de fato, ser pertinente à sua análise. Pode ser 2% de um tempo de 500 segundos que você fez em uma operação, e você vai verificar como que a operação, né, de fato, executou em cada um dos tempos que você está analisando. Seria 2% de 500. 2% de 500 é a mesma coisa que eu pegar aqui, 0,02, multiplicar por 500. Né? Uma casa, uma casa, uma casa, uma casa, tá? 10. Então, 2% de 500 dá a mesma coisa que 10. Eu tenho 500, que é a unidade, 500 unidades. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Primeira partição que eu tenho que ter aqui, ó, é que eu vou ter 500 unidades divididas em 10 partes. 500 dividido por 10 dá quanto? 50, né? Então, eu vou ter 50 partes, e cada 50 partes eu vou ter, aí de fato, uma unidade para a gente coletar 10 unidades no total de 500. Então, ó, a primeira parte é a parte 50, que é do 0 até 50, eu vou coletar uma unidade. Do 50 até o 100, do 100 até o 150, 150, 200, e a gente vai fazendo isso aqui, ó. 250, 300, 350, 400. Chega o aperto aqui, né? Ó, 450, último, 500. Né?
Aí, o que que seria esse procedimento? Ó, a gente já imaginou que isso aqui poderia ser segmento de memória, poderia ser segmento de tempo, poderia ser qualquer coisa que a gente estivesse analisando. Mas a ideia é a gente conseguir entender como que eu faria para poder coletar uma amostra a partir desse ponto. A primeira ideia, então, seria eu pegar um campo de memória qualquer que eu tenho aqui, um campo de amostragem qualquer, e fazer o seguinte, ó, tem esse daqui, sorteia o número. Aí você vai fazer um sorteio. Ah, fiz um sorteio, deu o número lá, 20, 27. 7 foi o que a gente falou antes, né? 20. 20. Tá bom. O número aqui foi 20, então eu vou pegar aqui o número de posição 20, né? A 20ª posição aqui. Vou fazer análise nesse ponto aqui e verificar como estava, né? Depois, o que que eu faço? Vou andar uma unidade. Quantas casas eu tenho por unidade? 50, né? 20 mais 50 dá 70. Então, analise o ponto 70. Depois, 70, ando mais uma unidade. 70 mais 50 dá, passa aqui, 20. Passa mais uma unidade, analiso de novo. 120 mais 50. Passo mais uma unidade, passo mais uma unidade, 270. Mais uma unidade, 320. Mais uma unidade, 370. Mais uma unidade, 420. E por último, 470. Pronto, olha, o único ponto que eu sorteei foi esse aqui. Poderia ter caído 25, e aqui ia ser 75, ia ser 125, e assim por diante, mas caiu 20. E fiz essa. Aqui, ah, professor, isso é fácil pra gente fazer. Eu faço um randômico aqui, depois vou somar de 50 50 num laço. Pronto, traiu uma amostra sistemática. Você analisou N pontos, você não foi tendencioso, porque você, esse daqui foi aleatório, só que depois você manteve uma distância fixa. Isso também é legal. Porque aqui, ó, eu não peguei muito próximo daqui, nem muito próximo de lá, deixei a mesma distância para análise. Então, a amostra sistemática para a gente, né, para coleta de resultado, justamente consiste em a gente conseguir definir essa métrica aí que vai tomar como base um sorteio. Parte dela ela como é probabilística, né, aleatória, e as outras partes, né, passam a obedecer uma sistemática que nós, de fato, indicamos no decorrer da minha metodologia, né, metodologia da aplicação do método que você está, de fato, processando. Beleza por enquanto? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Vocês podem falar, tá, pessoal? Quando for assim, porque não fala nada. Eu fico olhando, sabe? Porque, por exemplo, hoje de tarde eu dei aula. É, à tarde dei aula na medicina pro segundo, terceiro período. E aí eu esqueci de parar de gravar. Eu saí da aula e voltei para poder parar de gravar, porque eu tinha se parar de gravar. Ele continuou gravando, mesmo sem desligar. Eu saí e voltei para poder gravar. E aí, quando eu voltei, tinha umas 10 pessoas na sala ainda. Mas, pô, o pessoal nem viu ainda que eu tinha terminado a aula, já tinha tudo vazado, né? Quando eu visualizar aqui que ninguém tá falando nada, nem no chat, é porque o pessoal já tá assistindo novela, zoando. Vamos lá. Então, aprendendo essa ideia da amostra sistemática, a gente chega num segundo ponto, que é a de amostra por conglomerado. O que vem a ser uma amostra por conglomerado? É aquela amostra onde a gente vai agora ser um pouco tendencioso. É assim, se eu preciso de fato analisar memória, é onde que eu vou buscar essas informações. Se eu preciso analisar tempo, eu também vou buscar, de fato, essas informações de tempo, e assim por diante. É, o Richard perguntou lá no chat lá fora, eu vi agora, Richard, acho que você já tinha postado a aula papo da aula 1, né? Na verdade, eu terminei a aula, aí a aula fica gravada aqui, eu pensei que tinha postado os slides, né, da aula 1. Eu fui fazer os slides da aula 2, eu salvei por cima, mas depois eu vou fazer um geral, né, sobre o tópico lá e resgatar os slides e eu posto para você, tá bom? Mas é bem diferente. Professor, você vai postar aqui ou vai postar lá no AVA? No AVA, tá? Show. No AVA. Essa semana no AVA eu vou fazer um apanhado dos dois tópicos, colocar os exercícios lá para vocês também. Aí eu vou deixar resumidinho lá, tá? Obrigadão, hein?
Valeu, valeu. Então, pessoal, a amostra por conglomerado a gente segue justamente por definir o ponto onde a gente vai pesquisar. Até agora, aqueles outros tipos de amostra que a gente tinha visto, né? A gente não ia para o ponto onde de fato eu precisava de encontrar. Aqui não, aqui é como se eu quisesse investigar uma parte específica da história, uma aplicação específica, um único elemento, né? E aí a gente precisa encontrar aí uma região onde a gente de fato vai ter essa porção que a gente busca investigar. É o mais comum que a gente tende a encontrar, né? Porque de fato há muitas aplicações, principalmente na computação, são bem isoladas. Então, a estatística costuma ser muito comum, né? Então, a amostra por conglomerados é constituída de N unidades tomadas em alguns conglomerados ou conjunto de unidades agrupadas em qualquer que seja a razão. Então, se eu quero lá avaliar N elementos por meio de tempo, se eu quero avaliar por memória, se eu quero... enfim, eu vou buscar essas aplicações de acordo com aquele conjunto que eu preciso observar. É o mais comum, eu vou fazer a busca simples e vou executar em cima daquilo que eu preciso, né? Não tem tanto apanhado aí acadêmico quanto a gente estava vendo até agora, né? Quanto à necessidade de se definir uma métrica bem estabelecida, quanto às outras, né? E aí a gente chega nesse ponto importante, já denota aí uma aplicação que a gente já começou a discutir na aula passada, que são erros, né? A gente vai sempre ter duas bases de erros básicos. Duas bases de erros básicos, duas bases de erros comuns. O primeiro erro é o erro amostral, e vem a partir do ponto em que a gente coleta alguma amostra de forma equivocada, faz de fato aí alguma coisa que não deveria ter feito nos processos lógicos, né? E a gente acaba cometendo erro. E o segundo erro, que são os erros não amostrais. Que são os erros não amostrais? São aqueles erros que provêm das ferramentas, aqueles erros que provêm de elementos que são que a gente não conseguiria resolver por mais bem definido que fosse a literatura. Então, pela definição, ocorre quando os dados amostrais são coletados incorretamente devido a uma amostra tendenciosa, um instrumento de medida defeituoso, anotações erradas, até mesmo interferência no processo de amostragem. Isso acontece muito na hora que a gente vai fazer algum tipo de sincronia, ou então até mesmo na base que a gente precisa de verificar os procedimentos, sempre a gente pode ter alguma informação que seja coletada de forma errada. Então, esses dois erros podem ser apontados na própria pesquisa, até para poder deixar o grau de certeza, né, o mais significativo possível, e é justamente esse grau que vai fornecer para a gente aí o percentual dentro de uma faixa. Então, esse percentual dentro de uma faixa vai trazer para a gente qual que é a medida de fato aceitável. Ó, imagine que para uma estimação de porção, uma porcentagem, tenhamos interesse em atingir uma certa precisão nessa estimativa, de mais ou menos um epsilon. Isso significa que para que o nosso levantamento proporcionar a estimativa P%, então podemos afirmar que a porcentagem dessa deve estar entre P mais ou menos um P menos um epsilon, ou seja, uma proporção inferior, um P mais um epsilon qualquer, ou seja, uma proporção superior. Se a gente tivesse falando aí, ó, meu resultado pode dar 85% correto, para 3 percentual acima e 3 percentual abaixo, né? 3 pontos percentuais acima, mais abaixo. Então, quando a gente analisa essa faixa, a gente sempre pode visualizar o nosso significado da pesquisa em faixas de percentual. Uma faixa em que a gente mostra, olha, pode estar certo, mas existe aí uma tendência, né, que traz para a gente um grau de incerteza quanto ao resultado. Isso pode ser bom ou ruim, mas é um resultado apresentável. É um resultado que não vai trazer uma informação focada. E isso faz a diferença. Quando a gente apresenta o resultado em uma faixa, a gente já vislumbra aí uma aplicação que houve de fato um tratamento estatístico, um tratamento em que a pessoa quantificou a amostra, a pessoa analisou toda a base que a gente precisa para poder chegar no resultado, que seria aí o erro amostral a partir daqueles tratamentos, né? Da aula passada, a gente fez um fluxograma que dizia lá, ó, vocês vão começar por aqui, vão fazer os testes, tá, e tal, vão validar. Aí essa validação que é o pulo do gato, né? Olha, se o meu percentual encontrado estiver dentro do percentual aceito,
meu sistema ele está validado, o teste está ok. O meu percentual encontrado, se né, a faixa aqui, ó, é dentro do aceito, eu não consegui atingir as minhas métricas para validar o que eu estava encontrar. Principalmente quando a gente trabalha com modelos conceituais, né? Aqueles modelos onde a gente conta algo, chega no resultado, depois a gente quer generalizar para o mundo real, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso. E aí, para poder já deixar isso aí já definido, né? Existe uma palavrinha que vem a ser muito encontrada e que a gente deve definir desde o imediato, que se chama nível de confiança, é aquela representação do quanto a nossa confiança significa, né? Na pesquisa, quanto a minha pesquisa ela pode ser dada como confiável. No segundo momento, o nível de significância. Em muitas situações, galera, aí aqueles que principalmente estão vendo esses conceitos pela primeira vez, é interessante se estudarem mais, né? Irem a fundo, porque isso é questão até mesmo de, de pontuações aí para concurso, para mestrado, para processo de trainee. Esses nomezinhos, eles aparecem tão frequentemente que até no mundo real a gente às vezes encontra, mas não lembra. Então a confiança da minha pesquisa é como se a gente estivesse se referindo, olha, eu não preciso de tomar aquele resultado 100%. Se eu obtive aqui, sei lá, uma faixa, né, aceitável aqui de 87. Eu que 87 é segundos. Eu falo assim, olha, tempo de processamento aqui da minha ferramenta é de 87 microsegundos, né? É, isso aqui tá certo? Aí você fala assim, 85 microsegundos, mais ou menos 2 segundos, 2 microsegundos, né? Uma faixa. Então pode estar entre 85 e 89, né? Aí você encontrou essa faixa e você falou assim, olha, a confiança da minha pesquisa é de 95%. O que significa isso? Significa que em 100 vezes que eu executar né, esse procedimento, que eu rodar uma aplicação qualquer, das 100 vezes, 95 delas eu vou encontrar um valor que está nesta. Quando a gente traz esse resultado em faixas, principalmente assim, ó, o meu resultado é esse, uma faixa assim, e eu trago o nível de confiança da minha pesquisa, isso é muito importante. Porque se o meu nível de confiança aceitável é 96%, isso para mim não é válido. Mas se é de 90% já é válido. Vocês estão vendo aí até mesmo essas pesquisas com o próprio Covid, né, essa informação de vacina e tudo mais, de confiança. Vacinas aí que estão com confiança de 50%. Não posso encontrar o resultado em 50% das vezes que for aplicado. A cada 100, 50 vezes vai dar certo, né? Para uma faixa estabelecida. A mesma coisa para a gente aqui quando a gente está avaliando o sistema de hardware ou software, né? Se eu analisar o nível de confiança da minha pesquisa, eu vou visualizar um resultado que eu encontrei daquele percentual aceitável ou não, de acordo com o que você tiver em mãos ou que a pessoa que estiver observando. E aí existe uma outra palavra. Isso aqui é o quê? Confiança, né? É a quantidade de vezes que de fato eu vou encontrar aí o resultado que eu obtive, né? O nível de confiança. Aí existe uma outra palavrinha, né? Chama si e aí, ó, esse nome, significância, né? Aqui era confiança, aqui é significância. Então, dessa pesquisa aqui, ó, seria de 5%. E a significância? Significância lembra ao erro. Então, a minha pesquisa ela tem 5% de erro. Ela pode ter, aí, de fato, nível de erro, porque a confiança dela é de 95%. Então, o nível de confiança é extremamente o oposto do nível de significância. O nível de significância é dado pela letra alfa, né? Então, o nível de significância para a gente significa que o meu erro vai ser de 5%. Se eu falar assim, ó, alfa menor ou igual a 3%. O que significa isso aqui? Para a pesquisa ser validada, a pesquisa ela tem que ter isso aqui, alfa menor que 5%, menor que 3%. Significa que para minha pesquisa estar ok, o erro dela deve ser inferior a 3%, ou seja, a confiança deve ser maior do que 7%. Então, é importante a gente ter essas palavrinhas bem definidas, porque por mais que a gente às vezes vê aqui, esquece, ou por mais que a gente
já tenha visto, não lembre, né? São palavras que comumente a gente encontra aí nos artigos científicos, nas questões, né? Nas próprias monografias, porque no final denota aí o resultado. Fazem aí a forma como eu vou validar aquele resultado. Se a sua validação encontrar um erro menor que 3%, tá ok. Foi encontrado. Agora, se você encontrou um erro de 10%, aí não vai ter como você conseguir validar aquilo no seu resultado, né? Aí você for falar, professor, mas se eu encontrei um resultado de 3%, né? E um resultado de 10%, não teria como eu aumentar esse resultado, não? Para diminuir esse resultado do erro, nessa circunstância? Aí a gente chega nesse ponto importante que passa a ser uma base assim mais ideal para a gente ter uma ideia de equilíbrio, né? O erro amostral, então, que é aquela representação que a gente, quanto menor for essa representação do erro, se eu estiver diminuindo esse erro, o que eu estou fazendo com a confiança? Aumentando. Se o meu erro é baixo, é porque minha confiança na pesquisa é alta. Então, se o meu erro é baixo, isso significa que baixo. O nível de significância está sempre apontando para o erro. Se ele for baixo, o nível do tamanho amostral, eu preciso ter para poder ter o menor grau possível de erro da minha pesquisa. Preciso ter uma amostra que condiz com aquele erro. Então, o tamanho amostral tende a ficar maior. Então, na hora que a gente for fazer essa análise, previamente, né, por base, eu preciso de ter isso aqui bem definido. Ó. Se eu, de fato, vir aqui e tiver um erro muito baixinho, né, esse erro aqui, ó, baixo, eu vou, consequentemente, ter um nível de significância mais baixo. Agora, se porventura eu venho, olha, e aumento o erro, o que eu estou fazendo com a significância? Significância. Em contrapartida, quando eu faço essa troca, né, eu aumento o erro amostral, eu passo a ter uma representação aqui da confiança inferior, né? Vai para baixo. Isso se repete aqui também no tamanho amostral, porque a gente consegue aí ter uma redução do nível do tamanho que a gente precisa para poder tornar aquilo que a gente está falando ali, né? Então, trabalhando com essa ideia do próprio erro amostral, do próprio elemento que a gente tem em mente aí para poder trazer, a gente reduz isso aqui em uma tabela, né? A tabela que fala assim para você, ó, traz essa imagem. Olha, dependendo do que você tiver na literatura para você comprovar e validar seu sistema, e isso é importante, galera. Principalmente quando a gente está trabalhando aí com desenvolvimento, né? Às vezes a gente desenvolve aí, eu na minha graduação eu desenvolvi um dos trabalhos mais impactantes assim que eu tive foi desenvolver uma árvore, tema de árvore, né? Uma árvore B+, e aí para poder trabalhar com o sistema, a gente armazenava as coisas justamente nas folhas da árvore. Uma árvore B+, aí possui um link, a gente conseguia trabalhar um segmento bem tranquilinho. E aí, eu lembro até hoje, na hora de trazer esse resultado, um dos revisores perguntou, mas e aí, como que vocês querem comparar isso se vocês não têm ainda resultado comparável na literatura com a pesquisa? A gente falou, olha, a gente vai trazer com base no que a gente encontrou. A gente mostrou lá um trabalho que já tinha comparado algumas coisas e a gente trouxe uma ferramenta. Então, quando a gente desenvolveu, tem até vou mostrar aqui o site para vocês, a gente criou uma ferramenta, temos um nome para essa ferramenta, foi aquilo até que eu falei para vocês, aquilo de você criar a ferramenta, você, de fato, ir lá e trazer o significado, demos um nome à ferramenta e falamos, olha, essa ferramenta agora ela consegue, de fato, ir lá e criar aí armazenar uma rede complexa. Aí você fala, tá, professor, mas às vezes para a gente armazenar essa rede, para a gente armazenar alguma coisa, a gente precisa de ter comparações. E aí, por menor que seja a comparação, se ela é bem definida na literatura, a gente consegue mostrar esse resultado, né? A gente mostrou esse resultado, esse começou com um congresso, né? A gente apresentou ele lá na Polônia, aí depois virou um capítulo de um livro, né? Desse livrinho que vocês podem acessar lá depois. E quando isso aqui foi impactado, a principal diferença que a gente tinha, né, em relação à base do que tinha sido desenvolvido, foi justamente a ferramenta, a estatística que a gente, porque
não é só mostrar que a sua é mostrar que ela funciona, ela está adaptada com as métricas necessárias para poder rodar o sistema, para poder ser apresentado. Então, é uma das formas que até, assim, eu nunca não costumo mostrar muito pra galera, né, mas é legal, porque quando você vai criar algo, mostrar que aquilo que você criou de fato tem uma relevância com aquilo que você tá de fato ponderando ali como pertinente. Então, às vezes, você precisa de ter sim uma amostra estatística em torno disso, né. Vocês não conseguem acessar o artigo completo, mas depois aqueles que quiserem acessar, né, podem pedir aí que eu mando, ou então a gente troca uma ideia sobre essas questões, assim, de desenvolvimento mais pontual. Então vou falar sobre erro amostral, vou falar sobre nível de confiança, vou falar sobre nível de significância, aqui que eu nunca vou esquecer, e o nível de significância vai sempre denotar o erro. E o nível de confiança vai sempre lembrar, né, a base aí meu acerto, né, o quanto a minha pesquisa vai estar vinculada àquele percentual que é aceitável, né. Se a gente fosse criar aqui umas considerações finais a respeito desse primeiro tópico, né, eu poderia resumir tudo que a gente já falou a respeito desse tópico com essa frase. Deixar vocês ver se alguém mandou mensagem perguntando, falando que não estava conseguindo entrar. Uma vez definida a população a ser investigada, o que é a população? A população é qualquer atividade, qualquer indivíduo, estabeleça os critérios necessários para poder fazer parte do meu, né? População é só o nome que a gente dá para o objeto de estudo que a gente está fazendo. Há que se elaborar uma seleção do método do tamanho da amostra, ou seja, em ciência, eu vou trabalhar aí vou avaliar os processadores i7. Eu não vou separar todos os processadores lá, selecionar amostras, né, que estejam aí de acordo com o que eu vou adotar para poder fazer a comparação. Ah, não, mudei, não quero Intel, quero ir para AMD. Vou separar os processadores lá e vou, de fato, executar, né, as operações que eu preciso. Ah, mudei agora, não quero mais nem, quero trabalhar com pesquisa lá no smartphone. Vou separar e vou definir a amostra para isso. Então, esse método vai depender do conhecimento da delimitação do universo. Ou seja, vai depender do quanto você conhece da base daquilo que você quer investigar, né? Se a gente não conhece bem a base que a gente quer investigar, a gente não consegue selecionar, né, no final, a ser pesquisado. Isso diz suas características e ordenamento, pois nem toda amostra permite que os resultados sejam transferidos para o universo. Então, não é porque eu selecionei uma amostra, cheguei, o resultado vai ser pertinente. No final, esse resultado ele ainda deve ser validado. Então, esse resultado deve ser validado quanto às métricas necessárias para tornar aquilo ali possível, para tornar aquilo ali como ok, nossa, está tudo certo. Se eu não tiver isso aí bem garantido, pode ter um problema na hora de definir aí se nosso sistema pode ser validado ou não, né? Isso aí é muito importante com o que a gente vai, de fato, aplicar ou não. Beleza? Eu vou só finalizar aqui um tópico do S, parei